Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível de resolução que oscila entre fácil e médio. Talvez seja meio complicado se atribuir um nível fácil depois da primeira leitura. Mais tarde, quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão, vai ficar mais fácil de se sacar o gabarito com segurança, de modo que o candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova, que inclui a redação. Mas é claro que pode ser que o candidato já tenha feito a redação quando chegar o momento de se resolver mesmo essa questão. De acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, se o candidato conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes, aumentará as chances de esse candidato dispor de uma fase de revisão da prova, onde ele poderá rever as questões em que ainda restam dúvidas e poderá ter certeza de que marcou o gabarito correto. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022, mas seu olhar verde, inconfundível, iluminava com uma luz misteriosa as sombrias arcadas superciliares, que pareciam queimadas por ela. Dizia logo a sua origem cruzada e decantada, através das misérias e dos orgulhos de homens de aventuras, contadores de histórias fantásticas e de mulheres caladas e sofredoras, que acompanhavam os maridos e amantes através das matas intermináveis, expostas às febres, às feras, às cobras do sertão indecifrável, ameaçador e sem fim, que elas percorriam com a ambição única de um pouso onde pudessem viver, por alguns dias, a vida ilusória de família e de lar, sempre no encalço dos homens, enfebrados pela procura do ouro e do diamante. Ao descrever os olhos de Maria Santa, o narrador estabelece correlações que refletem a caracterização da personagem como mestiça, b. construção do enredo de conquistas da família, c. relação conflituosa das mulheres e seus maridos, d. nostalgia do desejo de viver como os antepassados, e. marca dos antigos sofrimentos no fluxo da consciência. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: o que as correlações estabelecidas pelo narrador na descrição dos olhos de Maria Santa refletem? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Nessa fase, ao chegar nessa questão, duas alternativas podem ser eliminadas com segurança. Então, será que nós podemos atribuir um nível médio? Bem, isso tem que ficar a critério de cada um, mas eu diria que também é aceitável o nível fácil. Nós podemos notar que uma leitura cuidadosa a ser feita mais tarde facilitará que o gabarito seja sacado. De alguma maneira já se pode ter quase que certeza de que a alternativa E é o gabarito, mas isso talvez ainda seja arriscado. Então vou sugerir que coloquemos apenas uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver a questão. A pergunta do enunciado, que precisa ser o foco principal, se refere à descrição dos olhos da personagem. Quem quiser pode dar uma pausa. De que maneira esses olhos são descritos? Vejam o trecho que estamos colocando agora em negrito. Até agora
temos uma descrição daquilo que era possível se ver concretamente nos olhos da personagem. O resto do texto também é descritivo, mas ao término da parte sublinhada, nós já temos uma predominância não de aspectos visuais, mas sim da impressão que aqueles olhos causavam. O que significa isso que nós estamos sublinhando? Ou seja, uma origem cruzada e decantada. Bem, uma origem cruzada significa que a personagem é fruto de um cruzamento de realidades distintas vindas das famílias paterna e materna. Decantada é um termo que está em sentido figurado. Decantação é uma técnica de separação de misturas heterogêneas, como água e areia. Então, o que se está querendo dizer é que ficaram nos olhos da personagem marcas de tudo que foi vivenciado no passado. E que marcas são essas? Bem, tudo o que está daí até o final do texto. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que os olhos da personagem continham marcas do que passaram seus antepassados, que eram mulheres caladas e sofredoras, como diz o texto, que acompanham maridos e amantes. À medida que nós prosseguimos a leitura, podemos perceber esse sofrimento, um sentimento de solidão e exposição aos perigos das matas percorridas. Nos homens havia a ambição de se procurar ouro e diamantes. Nas mulheres havia o sentimento de desamparo, ainda temperado pelo desejo de se ter o que o texto chama de pouso, um momento de vivência amorosa e de companhia. E nós nem podemos saber pelo texto se esse momento existia, ainda que raramente. Esses sentimentos de solidão, desamparo e perigo conduzem a alternativa E para a condição de gabarito da questão. Se alguém ainda estiver com dúvida, reparem nisso que nós vamos destacar em vermelho agora. Pelo sentido do texto, a personagem é descendente desses homens e mulheres que estão sublinhados. O que predomina nesse trecho em vermelho e negrito é o sofrimento dessas mulheres antepassadas. Sofrimentos que estão, é claro, no fluxo de consciência da personagem Maria Santa. As alternativas A, B e C cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Já a alternativa D comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Quem quiser agora pode dar uma pausa para perceber que em momento nenhum o texto fala das conquistas da família, nem tampouco de uma relação conflituosa entre as mulheres e seus maridos. Então, sobre essas duas alternativas, o erro da extrapolação é meio complicado de se sacar depois da primeira leitura. O candidato pode desconfiar que isso esteja em outras palavras no texto, mas depois de uma leitura atenta e cuidadosa, o candidato pode, aos poucos, sacar o erro da extrapolação nessas alternativas. A alternativa A é uma das que podem ser eliminadas depois da primeira leitura, já que não há nada no texto que possa se referir a um caráter mestiço dessa personagem. No máximo o que se diz é que ela tem uma origem cruzada, mas daí até se dizer que ela é mestiça é extrapolação. A alternativa D comete o erro da contradição, ou seja, de acordo com o texto, essa alternativa D é absurda. Porque como dizer que essa personagem tem nostalgia de viver como os antepassados, se os olhos refletiam exatamente o sofrimento que as antepassadas vivenciavam? Impossível se dizer isso. Essa alternativa é absurda de acordo com o texto. Assim sendo, a alternativa E é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, então essa é uma questão que depois da fase de pré-leitura nós podemos atribuir um nível médio ou fácil. Mais tarde, quando chega o momento de se resolver mesmo a questão,
Aos poucos, podemos sacar o gabarito com segurança o quanto antes, de modo que vai restar um bom tempo para se resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.